Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte muito legal aqui, primeiro com o Galvão e amigos, e você vai ver aí o Casagrande se rendendo e cravando que o Palmeiras fez na classificação foi impressionante. Então, ele se rende sim ao Palmeiras. Na sequência, a gente vai trazer um corte do Troca de Passe, falando sobre todas as atividades, a preparação para o confronto contra o Santos. E fechando, a gente traz mais um pedaço aí do Galvão e amigos, falando mais sobre o Brasileirão. Então, tem um corte com muita coisa aí do nosso Palmeiras. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Casa, e aí? Fala, Galvão, beleza? Rapaz, essa Libertadores promete, hein? Promete. O que o Palmeiras fez foi um feito, assim, difícil de fazer. Foi. Difícil de acreditar que seria possível. Eu achava que o Palmeiras venceria, mas não daquela forma. Atropelou. Quando terminou o primeiro tempo, já era. E o Palmeiras chega grande. Aquele gol do lance final do primeiro tempo foi fundamental. É fundamental. O Palmeiras fez um grande jogo. O Fux entrou no segundo tempo precisando de um gol para ir pro pênalti. Exatamente. Foi uma grande partida. Foi. Assim, não tem. Eu até escrevi e disse assim: não existe uma palavra para dizer o que o Palmeiras fez naquela quarta-feira. Eu li, como sempre, leio sua crônica. Porque espetacular é pouco. Espetacular é pouco. Vamos então a informações com os dois primeiros colocados do campeonato, os finalistas da Libertadores, começando com o Palmeiras, que tem jogo contra o Santos, clássico na próxima quinta-feira. Pedro Rocha traz informações pra gente. Fala, Pedro. Olá, um abraço para o amigo ligado no Troca de Passes. Olha só, há tempos que eu não sentia uma tranquilidade tão grande trazendo as notícias do Palmeiras aqui na Academia de Futebol. Isso porque as 2 semanas foram talvez as mais intensas do ano. Os jogos decisivos contra a LDU pela Libertadores da América e no meio disso tudo, confrontos do Campeonato Brasileiro contra Flamengo e Cruzeiro. Por isso que o Abel mexeu tanto no time que venceu o Juventude no último domingo e gostou muito do que viu. Isso porque ele considera que essas partidas, onde ele mescla o time titular com jogadores reservas, é onde ele consegue ver, dar ritmo, dar tempo de jogo para jogadores que não têm tantas oportunidades no time titular ou que perderam a vaga no time, nos 11 iniciais. Caso do Kelvin, que jogou mal na partida contra a LDU lá no Equador, perdeu a vaga de titular, mas na partida contra o Juventude, iniciou a jogada que deu origem ao gol do Bruno Rodrigues. A jogada começa pela direita, o chute do Rafael Veiga, que termina com o gol do Bruno Rodrigues. O Kelvin, um jogador que chegou como reforço no meio da temporada, vai ser muito importante para essa reta final de Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. Também o Carlos Miguel, que foi criticado, sofreu 6 gols nos primeiros 2 jogos, defendendo a baliza palmeirense, já não sofre gols há 3 partidas, fez 10 defesas contra o Juventude, então essa é uma confiança importante para o Carlos Miguel, que deve ser o titular do Palmeiras até o final dessa temporada de 2025 por conta da lesão do Everton. O time volta a campo quinta-feira contra o Santos, na sua arena. O Abel não terá Aníbal Moreno, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas vai ter o retorno de todos os jogadores que ele poupou, desgastados no lado mental e no lado físico, justamente por conta dessas semanas tão intensas que a gente trouxe aqui. Depois do Santos, o Palmeiras tem o Mirassol, confronto direto, olhando para a parte de cima da tabela, lá em Mirassol, jogo muito difícil para o Palmeiras, que quer manter a liderança do Campeonato Brasileiro. A meta aqui, para ser campeão tranquilinho, 80 pontos, ou seja, mais 5 vitórias nesses 8 jogos que o Palmeiras tem. Então, já pode-se falar numa contagem regressiva para mais um título do Campeonato Brasileiro, mas precisa, claro, vencer pelo menos esses 5 jogos e tem a decisão da Libertadores da América contra o Flamengo. Então, torcedor do Palmeiras, comissão técnica, jogadores, aproveitem essa segunda-feira tranquilinha, porque os dias daqui para frente serão muito agitados para o torcedor que sonha com 2 títulos ainda nessa temporada de 2025. É isso, valeu! Valeu, Pedro, obrigado pelas informações. Jogo grande, né? Jogo importantíssimo esse Palmeiras e Santos, sem Neymar. Curioso. Porque Neymar imaginava que ele fosse para o jogo, né? Tudo bem, tem gramado sintético e tal. O gramado sintético tem alguns questionamentos a respeito de quem vem de lesão e tudo mais. Mas imaginava, depois de ter entrado bem, né? No Muito jogo bem, do final de semana, no empate do Santos na Vila Belmiro contra o Fortaleza, imaginava que ele pudesse ter uma sequência, pelo menos entrando de novo
no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, mas há a opção por não participar do jogo. Ainda mais no momento que o Santos vive precisando de pontos. É claro que não é fácil jogar contra o Palmeiras em qualquer circunstância, ainda mais Palmeiras desse jeito, lutando por título e tudo mais. Mas é um clássico e imaginava o Neymar participando pelo menos A previsão do GE, de fato, não tem o Neymar. Sim, eu não tenho conhecimento suficiente. Aliás, até as próprias pesquisas sobre questões de lesão em grama natural, em grama sintética, ainda são bastante controversas, porque uma das argumentações é que você ainda não tem amostragem suficiente para comparar uma situação e outra, enfim. Eu não tenho como dizer qual o tamanho da consequência que ele pode estar sujeito. Eu imagino que seja algo importante, né? Que o risco... Ainda mais voltando de lesão. Existe alguma tese bem embasada de que o risco seja muito grande nele voltando. Porque, assim, o momento do Santos, em tese, pede algum tipo de sacrifício, né, gente? O Santos vai pegar 3 vezes Palmeiras e Flamengo nessa parte final. Pois é. Né? Restando para o Santos 8 jogos, né? 8 jogos. O Santos tem 30, né? Tem 30. Restando 8 jogos, 3 deles são contra os 2 primeiros da ganhar tabela. 4. Tendo que buscar aí pelo menos 4 vitórias. Enfim, eu imaginava que fosse o momento de algum sacrifício. Provavelmente seja algo que esteja muito embasado em termos de que ele corre um risco muito grande de retroceder muito numa recuperação que já tem sido difícil. Eu não tenho como contrariar isso porque não tenho conhecimento suficiente. O bom para o Palmeiras é que ele vai estar bem mais completo, né? Jogou um time bastante modificado contra o Juventude lá em Caxias, já vem mais robusto aí para esse jogo contra o Santos. Assim, é um clássico, o Santos precisa muito do Neymar dentro desse jogo. Eu sei o quanto que muda a velocidade do jogo, que muda de intensidade para você mudar de direção também dentro de uma grama sintética e uma grama natural. Mas como disse o Mansur, é necessário sacrifício, até porque o Santos não vive um grande momento dentro do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário. Está a 2 pontos do Vitória, que enfrenta o Internacional, que também é um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento. Então, para mim, o Neymar tinha que ir para o jogo. Se for 20 minutos, 20 minutos ali num momento, obviamente, de recuperação de lesão, mas é um momento que o Santos precisa do Neymar, é o seu maior craque, é o seu maior expoente, é o seu maior nível técnico quando ele está dentro de campo. A gente viu nesses minutos que ele esteve dentro de campo contra o Fortaleza o quanto que ele é importante. Então, seria importante se ele fosse para o jogo. Sei de toda a dificuldade que é jogar numa grama sintética, ainda mais na do Palmeiras, que realmente é muito rápido, contra um time que é muito intenso. Mas nessas horas é necessário que o Santos, que precisa do Neymar, fez todo o esforço para ter ele, que ele esteja dentro de campo também. É isso. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque poucas vezes o Campeonato Brasileiro foi tão disputado assim. Nós temos uma briga pela ponta com o Palmeiras, que é o líder, o Flamengo um ponto. Agora vamos ver o quê? Vamos voltar já já. Vamos voltar já já com essa história. Agora vamos ver o quê? Vamos botar... Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque poucas vezes o Campeonato Brasileiro foi tão disputado assim. Nós temos uma briga pela ponta com o Palmeiras, que é o líder, o Flamengo um ponto atrás, logo o Cruzeiro vem na sequência, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais. Já tem um jogo a mais. E, olha só, Palmeiras 65, Flamengo 64, Cruzeiro 60. O Mirassol 56, o Bahia encostou um pouco no Mirassol. Aliás, eu quero falar uma coisa do Bahia. O Bahia é a melhor campanha em casa do campeonato. Vinha sendo o Flamengo, sei lá como é que é. Bahia hoje... Fiz mais pontos. Fez mais pontos. Perdeu um jogo em casa e o Flamengo não perdeu nenhum em casa e o Mirassol também não perdeu. Mas em número de pontos... mas número de pontos realmente Não, é só o número de jogos. São o número de jogos. Não, ele tem 39 pontos em casa, o Flamengo tem 38, vem logo abaixo. Só que o Flamengo não perdeu em casa, nem o Mirassol também não. O Mirassol também não perdeu. Galvão, tem condição do Marocco mandar passar aí o percentual hoje de 65, 64? Que percentual que está hoje, 65 pontos, 64, dentro dessa rodada? Qual percentual de pontos? Não entendi. Percentual. 65 pontos, quantos percentual dá? 72%. Quanto? Palmeiras, 72% de aproveitamento. É isso que você quer? É isso aí. Tá. Flamengo, 71%. É interessante destacar que Vasco e Corinthians ressuscitaram, né? Não, por causa do percentual de conquista, que a gente trabalha sempre para ganhar um campeonato, 70% para cima você está
com chance tranquila de ser campeão. Você trabalha sempre com 70% então, vamos lá, para cima. Vamos lá. O Palmeiras tem 65%, o Flamengo tem 64%. Os dois estão 72%. Tem jogos estão bem próximos aí, que eu estou dizendo, a competição está muito difícil. Não está tendo jogo fácil nem com quem está lá embaixo. Não está tendo jogo fácil nem com quem está lá embaixo. O campeonato está sendo disputado ali entre os dois, ponto a ponto. Que o Flamengo dormiu na liderança no sábado, o Palmeiras dormiu na liderança no domingo, e aí o Flamengo pode dormir na liderança de novo na quarta-feira, claro. O Palmeiras pode, vai por aí afora, tem muito jogo. Vocês acham que o Cruzeiro ainda está na briga pelo título? Sim. Sim. Eu acho que esse jogo a mais, na minha opinião, deixa muito difícil. São 4 pontos de diferença para o Flamengo, 5 para o Palmeiras e um jogo a mais. Então. Que pode significar mais 3 pontos. Se o Flamengo e o Palmeiras perderem o jogo a mais, o Cruzeiro entra na luta, entra na briga pro título. Por exemplo, o Casagrande está dizendo o seguinte: se o Flamengo perder do São Paulo na quarta-feira, se o Palmeiras perder do Santos na quinta-feira e o Cruzeiro ganhar, com quem que joga o Cruzeiro, gente? Me ajuda? Quando que é o jogo da Copa do Brasil, a final, os jogos da Copa do Brasil? Depois do campeonato. É Grêmio e Cruzeiro. É depois do Brasil. Aí o Cruzeiro pularia para 63, aí ficaria 65, 64, 63. Então, porque se o Palmeiras ganhar, ele vai para 68. Eu vou dizer que o Cruzeiro está dentro da competição. E o Flamengo vai para 67. Certo. Fica difícil, cara. Mas ele pode ir a 63. Então, mas o Flamengo e o Palmeiras tem que perder o jogo extra. É bom lembrar que São Paulo e Flamengo é na Vila Belmiro. Porque o Morumbi tem uma série de shows, não tem como recuperar o gramado. E o São Paulo agora, nesse momento, ele está brigando pela Libertadores. E não deve mais jogar no semana, Morumbi. como você disse, os jogos atrasados. Sem tamanho. Galvão. É um absurdo, você está precisando de dinheiro. Cuidasse melhor antes. Porque é um absurdo isso. Agora, não sei, o Pacaembu está aberto para o Campeonato Brasileiro? Não. É sintético. Mas o São Paulo trocou a grama em janeiro, Galvão. O São Paulo trocou a grama em janeiro. Botou grama, trocou tudo lá em janeiro. E agora não vai jogar mais. Não joga mais. Mas você está falando de Palmeiras e Flamengo. Essa semana, então, vai ser decisiva, que eles vão ter os jogos, o 31. Não. Agora é rodada, todo mundo vai jogar. Sim, mas se bobearem agora, na outra quando semana, se encontrar... o Flamengo joga com o Sport e o Palmeiras joga com o Santos. O que eu acho o Flamengo joga com o Sport e o Palmeiras joga com o Santos. Na outra semana. O que eu acho, velho, é o seguinte, cara. O Cruzeiro está muito dentro da competição. Eu também acho. Porque o Flamengo está disputando a competição e o Palmeiras ainda, e o Cruzeiro só está lá na frente. Então, o Cruzeiro só vai estar dentro dessa competição disputando com a cabeça voltada para a competição. Depois, lá na frente, que vai entrar a parte dele. Então, acho que uma derrota dos dois aí... Então, não precisa perder. O Palmeiras e o Flamengo não pode ganhar o jogo extra. O jogo extra que está faltando. Está correto, pode ganhar para o Cruzeiro, né? Hã? Não pode ganhar para que o Cruzeiro. Na minha opinião, o Cruzeiro só entra na luta pelo título de verdade se quando o Palmeiras e Flamengo jogarem o jogo extra e eles não vencerem. Porque aí a diferença vai ser real. Se tiver um empate... Mas eu concordo com você, Casal. A única coisa que eu concordo é que o Cruzeiro está mais na competição de que os outros vão estar divididos. A Libertadores, competição, e o Cruzeiro vai estar dentro da competição, só o brasileiro. E olha o que eu queria dizer aqui, ó. Nós até... programa passado, ou 2 programas, falávamos a Libertadores até o 6º, com 4 indo direto para a fase de grupos e depois com 5º e 6º entrando. Aço não é tudo igual. Vergalhão é ArcelorMittal, feito no Brasil. Que pipinaço. Entrando na fase até o 6º, com 4 indo direto para a fase de grupos e depois com 5º e 6º entrando na fase preliminar. Nesse momento, nós temos 5 primeiros ali do Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, indo para a fase de grupos. A diferença do Bahia para o Botafogo já é de 4 pontos, 31 jogos e 31 jogos, está todo mundo igual. O Botafogo está, nesse momento, indo para a fase de pré-libertadores. E o Fluminense, mesmo se dando mal ontem, ainda conseguiu ali permanecer. Mas não podemos nos esquecer de que, por exemplo, se o Cruzeiro na Copa do Brasil, porque Vasco e Fluminense, o Fluminense nesse momento está em 7º, ou o Cruzeiro, se um dos dois for o campeão, ou se o Vasco crescer ali e subir, ainda abre uma 8ª vaga ali.
Vasco e Corinthians ressuscitaram nas últimas rodadas. E aí né? é que eu queria chegar. Vasco e Corinthians, olha só, o São Paulo nesse momento, ele tem a possibilidade, até pelos outros, com a pontuação de 8º, de entrar na Libertadores. Então, 44 pontos. Vasco e Corinthians têm 42, entraram na briga, cara. Aqui, olha só, Galvão. Eu acho que esses 5 ali já estão direto na Libertadores. Meu pensamento. Do Palmeiras até o Bahia, os 5 já estão na Libertadores direto. Os 5. Ali vai ficar, os outros 5 ali, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Vasco e Corinthians, vão disputar 3 vagas que vão ser disputadas ali na pré-Libertadores. Mas é bacana porque nós temos uma disputa muito grande na ponta do campeonato. Sim. E uma disputa muito legal. É isso aí, 5 clubes. Pela Libertadores. Se for lá para baixo, a gente vai lá para baixo já, vamos ver que a briga para não cair também é uma grande. E essa briga intermediária não estava existindo até 2, 3 rodadas. Não tem lugar do mundo que tenha um campeonato desse. Isso pode ser 4, né? Se for até 9, 4, então já pode ser 4. Pode ser 4. Aí vai aparecer mais alguém de baixo ainda com condição. Se der ali. Cruzeiro ou der o Vasco e ele já estiver lá em cima, enfim, até o Corinthians, enfim. Aí vai ter alguém que está abaixo de 42 pontos também vai estar com o direito de brigar. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí com o Galvão e amigos e o Casagrande sim se rendendo à grande campanha do nosso Palmeiras na Libertadores, que fez essa quinta-feira histórica, quinta-feira mágica que passou. É claro que a gente precisa focar agora daqui para frente, mas quando a gente lembra, quando vê algum VT, chega a arrepiar, porque realmente a emoção foi muito grande. E para você ver o tamanho, né? Nunca aconteceu isso na história da Libertadores, né? Na semifinal, um time com a vantagem de 3-0 perder a classificação. Que o Palmeiras fez história sim nessa quinta-feira. E você vê, cara, o cara que é sim clubista, é corintiano, então se rende ao Palmeiras, que vem num momento muito bom. E como ele falou, o Palmeiras vai muito forte para a final e, na verdade, vai muito mais forte que o Flamengo. O Flamengo, cara, pegou o Racing. Eu, sinceramente, por tudo que vinham falando do Racing, eu achei que seria um time melhorzinho. Cara, eu vi o jogo, né, secando, como sempre, faz parte. O Racing é um time bem fraquinho, né? Na verdade, foi um jogo muito fraco, né? Tanto no primeiro tempo, no segundo tempo, teve a expulsão do Plata. Tá bom, cara. Mas foi um jogo fraco, o jogo inteiro. E o segundo tempo, o Racing ficou só lançando bola lá de qualquer jeito para a área, sem efetividade nenhuma. Então, assim, a classificação do Palmeiras traz muito mais moral do que a classificação do Flamengo, né? Campanha, enfim, isso não entra em campo, a campanha. Porque a campanha do Flamengo foi vergonhosa. Quase caiu na primeira fase, foi nos pênaltis contra o... fugiu o nome lá que eles jogaram. E agora você compara a classificação do Palmeiras, meu amigo, foi o melhor time da Libertadores, só perdeu um jogo que foi esse jogo contra a LDU, é claro que teve falhas, mas muito pela altitude também. E jogo de volta, né, a gente faz essa história, né, cara? A gente conta mais uma história, é uma virada épica, que certamente já está cravado na história do Verdão. E com essa vitória, do jeito que foi, o Palmeiras vem muito forte para essa final. Pena que a final não é logo na sequência, porque se a final, por exemplo, fosse na quarta-feira agora, ou no final de semana próximo, o Palmeiras iria muito mais forte, com muito mais moral do que o Flamengo. Agora, claro que vamos ter aí 5 jogos, se eu não me engano, antes da final. O Palmeiras tem que aproveitar essa embalada que esse jogo nos deu, né? Essa força, essa moral que deu para o elenco para conseguir só vitória. Cara, a verdade é essa. Para ser campeão agora, o Flamengo está aí na nossa cola, então a gente precisa vencer os 5. 2 vezes Santos, vai ter Mirassol, vai ter Atlético Mineiro que vai estar focado na final da Sul-Americana, então já é um pouco mais tranquilo. Vamos ter Fluminense. Sinceramente, eu acho que pra gente o pior jogo aí vai ser o Mirassol,
que é fora de casa. O Mirassol muito equilibrado, um time bom. Empatou com a gente no primeiro turno aqui no Allianz, né? Então, esses jogos aí antes da final, eu acredito que o Mirassol é o que vai dar mais trabalho. E a gente espera, né, cara, que o Fluminense, como é clássico lá, consiga tirar pontos do Flamengo. O empate pra gente já fica de bom tamanho. Agora, se o Fluminense vencer, melhor ainda, né? Que aí atrapalha bastante o Flamengo na sequência. E se Deus quiser, o Palmeiras vai vencer os seus jogos, vai chegar nessa final estando à frente ainda da tabela do Brasileirão, se Deus quiser, com uma diferença maior de pontos. Então, chega com força total, embalado pelo brasileiro nessa final, vencer a final e vencer o Brasileirão. É o foco do Palmeiras, temos time para isso, jogamos o futebol melhor que o Flamengo hoje, então temos totais condições de conseguir essa vitória para cima do Flamengo e a vitória também no Campeonato Brasileiro, até porque, rapaziada, tivemos 2 jogos contra o Flamengo. Os 2 jogos, o Flamengo foi ajudado pela arbitragem. E o bom de ser em Lima, né, Conmebol, é um árbitro de fora. Não vai vir com essa CBF, com esse VAR-Mengo. Então é muito bom para o Palmeiras, porque os 2 jogos que o Palmeiras, sim, acabou perdendo, mas foi muito prejudicado pela arbitragem e coincidentemente, o Flamengo foi muito ajudado pela arbitragem. E nesse último jogo, o Palmeiras, mesmo na casa do Flamengo, foi melhor em campo. Tá? É porque a mídia passa muito pano para o Flamengo, porque o Flamengo tem um elenco assim, assado. O Flamengo tem um nome, tem um elenco com muito nome dos caras que jogaram lá fora, mas não estão jogando isso tudo aqui. Já voltaram porque já não estão jogando isso tudo. É diferente do Andréas, que ele voltou numa boa fase lá, mas voltou querendo mais visibilidade para poder voltar à seleção. O Vitor Roque, tudo bem, não estava bem lá, mas no início da carreira, agora está destruindo, tanto que foi para a seleção agora convocado. Então, se for ver por nomes, o Flamengo tem um elenco melhor, mas essa rapaziada do Flamengo aí não está desenvolvendo um bom futebol igual o Palmeiras, não. Para mim ficou muito claro esse exemplo desse final de semana, que o Flamengo, dentro de casa, com o lanterna do campeonato, não botou time reserva, botou time titular. E o Palmeiras, fora de casa. É o vice-lanterna, mas o Flamengo foi o lanterna. Fora de casa, o Palmeiras botou o time praticamente todo reserva. E aí a gente pergunta, qual é o elenco que está jogando o melhor futebol hoje? O Felipe Luiz pôde botar os reservas para descansar os titulares? Não. Não pôde porque, se botasse, ele tinha dúvidas se ia ganhar. O Palmeiras não. O Abel colocou os reservas sabendo que eles iriam ganhar. Que eles tinham totais condições de fazer um bom jogo. Claro que tinha ali os titulares ali no banco para, se alguma intercorrência, né, eles entrariam. Mas o Palmeiras mostra a força do elenco, colocando um time totalmente reserva, e o Flamengo, no outro ponto, não coloca o time reserva, porque se botar o time reserva, não dá liga, meu irmão. Não dá liga. Para o Flamengo, só a falta do Pedro já atrapalha demais ali. Então, a gente fica aí na expectativa sobre a boa sequência do Verdão, sabendo que o Palmeiras hoje joga o melhor futebol do Brasil. Tá? Eles falam, o Flamengo e o Palmeiras são os melhores da América. Claro que chegaram na final. Mas se você vê a campanha do Flamengo, e jogando com seu time titular, perdeu para uns carinha aí, feio. Então, assim, claro que isso não entra em campo na final, mas o Palmeiras tem que usar todo esse momento
todo esse questionamento dos elencos e mostrar mais uma vez a força do seu elenco, vencendo o Flamengo nessa final, vencendo o Campeonato Brasileiro, indo, se Deus quiser, no final do ano representando aí o Brasil para o Mundial e quem sabe o Bi. Então, mas tem muita coisa para acontecer, a gente sempre vai estar aqui trazendo tudo de informação, de novidade do nosso Verdão para você. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, deixa aí seu comentário, sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão de todo dia e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo ajuda demais o meu trabalho, eu fico aqui, cara. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fico aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações de tudo do nosso Palmeiras para trazer aqui para você. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.